Os cortes de carne que você pede todo dia têm muito mais história do que parece. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, mas a maioria dos brasileiros conhece menos de 5 cortes. E quase ninguém sabe por que cada corte tem um sabor diferente, porque alguns são macios e outros duros, ou porque a picanha que você paga caro aqui custa 4 vezes mais lá fora. Nesse vídeo a gente explica cada corte em sequência rápida, de onde vem o animal, como é feito, o que tem de diferente, e por que você provavelmente está pedindo o errado. Picanha. A picanha é o corte mais famoso do Brasil e um dos mais desconhecidos do mundo. Nos Estados Unidos é chamada de rump cap e jogada fora, ou moída. Na Europa vai para processamento industrial. No Brasil virou o símbolo máximo do churrasco. Mas isso só aconteceu nos anos 1970. Antes disso, os açougues brasileiros descartavam a picanha junto com as sobras. Era considerada corte inferior, dura, com gordura demais, sem valor comercial. Um restaurante em São Paulo chamado Dinhos foi o primeiro a servir picanha como prato principal, nos anos 1970. O resultado foi imediato. A picanha tem uma camada de gordura grossa na parte superior que durante o churrasco derrete e molha a carne constantemente, criando uma suculência que nenhum outro corte tem na brasa. A picanha perfeita tem no máximo 2 kg. Acima disso é contrafilé ou colchão duro disfarçado de picanha. É o golpe mais comum nos açougues brasileiros. E a maioria das pessoas nunca percebe. Fraldinha. A fraldinha é o corte mais subestimado do churrasco brasileiro. Fica na parte lateral do boi, entre a costela e o traseiro. Tem fibras longas e gordura entremeada que durante o cozimento lento derrete e cria uma suculência diferente da picanha. O sabor é mais intenso, mais bovino, mais profundo. A fraldinha é o corte favorito dos açougueiros, as pessoas que mais entendem de carne no Brasil. Não é coincidência. Quem trabalha com carne todo dia escolhe a fraldinha para o próprio churrasco. O segredo é o corte na hora de servir. A fraldinha precisa ser fatiada contra a fibra. A faca precisa ir perpendicular às fibras longas. Fatiada no sentido errado fica dura e borrachuda. Fatiada certo é macia e suculenta. É o corte que mais perdoa no preparo e mais castiga no corte. Costela. A costela é o corte que mais recompensa a paciência e o que mais pune a pressa. Uma costela bem feita leva entre 6 e 12 horas no fogo baixo. Menos que isso. Dura, seca, difícil de mastigar. Com o tempo certo, o colágeno dos ossos e do tecido conjuntivo derrete completamente criando uma gelatina natural que envolve a carne. O resultado é uma carne que se solta do osso com o toque do dedo, que derrete na boca sem precisar de faca. A costela de chão, enterrada em brasa e coberta de terra por horas, é a técnica mais tradicional do Rio Grande do Sul. A temperatura controlada pela terra cria um cozimento uniforme impossível de replicar em churrasqueira convencional. A costela short rib, corte americano com mais carne sobre o osso, virou febre nos restaurantes premium brasileiros nos anos 2010. Mesma costela, corte diferente, proporção de carne e osso completamente diferente, preço 3 vezes maior. Contrafilé. O contrafilé é o corte mais versátil do boi. Fica ao longo da coluna vertebral, paralela ao filé mignon. Tem gordura entremeada moderada e fibras de tamanho médio. É macio o suficiente para grelha rápida e saboroso o suficiente para cozimento lento. O entrecote, corte francês, é a parte mais nobre do contrafilé, com mais gordura intramuscular e mais marmoreio. É o corte base do bife de restaurante francês clássico. O ancho é a parte do contrafilé com mais gordura e mais marmoreio. É o equivalente brasileiro ao ribeye americano. Tem aquele capelo de gordura na lateral que quando aquece na grelha derrete e cria uma crosta dourada. A gordura do ancho tem um ponto de fusão mais baixo do que a gordura da picanha. Começa a derreter antes. Por isso o ancho na frigideira é mais suculento do que na grelha aberta. Temperatura de cozimento importa mais do que o corte na maioria dos casos. Filé mignon. O filé mignon é o corte mais macio do boi, e um dos menos saborosos. Esse paradoxo é o segredo que ninguém te conta. O músculo psoas, de onde vem o filé mignon, é o menos exercitado do animal. Fica ao longo da coluna, protegido, sem movimento. Sem exercício, a fibra muscular não se desenvolve. A carne fica extremamente macia, mas é o exercício muscular que cria sabor na carne. Menos exercício significa menos sabor. O filé mignon é macio como manteiga e tem sabor mais neutro do que qualquer outro corte nobre. Por isso é quase sempre servido com molhos intensos. O molho madeira, o molho de gorgonzola, o molho de pimenta verde, todos existem para dar sabor ao que a carne não tem. O filé mignon é o corte mais caro do cardápio e o mais dependente de acompanhamento para ser interessante. É engenharia gastronômica disfarçada de simplicidade. Acém. O acém é o corte mais honesto do boi. Fica no pescoço e no ombro. Músculos muito exercitados que desenvolvem fibras duras e sabor intenso. É barato. É duro se preparado errado. E é extraordinário se preparado certo. O acém precisa de cozimento lento com umidade. Refogado por horas. Ensopado. Braseado. O colágeno abundante no corte se transforma em gelatina durante o cozimento longo criando um caldo rico e uma carne que se desfaz em fios. É o corte base do ossobuco brasileiro, do cozido português e do pot roast americano. 3 culturas diferentes chegaram à mesma conclusão. Carne dura cozida lentamente com líquido vira a melhor carne que existe. O acém moído é a base do hambúrguer artesanal, mais saboroso, mais gordura intramuscular e mais sabor do que o patinho. É o corte que os hamburguerias premium usam e quase nenhuma anuncia porque parece menos nobre. Alcatra. A alcatra é o corte que o mundo inteiro chama de um jeito e o Brasil chama de outro. Nos Estados Unidos, top sirloin. Na Inglaterra, rump steak. Na França, rump steak. No Brasil, alcatra, que na verdade é um conjunto de músculos do traseiro que inclui a picanha, a maminha e o miolo de alcatra. O miolo de alcatra é a parte mais nobre, macio, saboroso e com gordura bem distribuída. É o corte que os restaurantes de churrasco argentinos usam como base do assado de tira. Cortado em tiras finas perpendicular à fibra e grelhado rapidamente em fogo alto.
A alcatra inteira assada lentamente é o prato central do churrasco gaúcho tradicional. Horas no fogo baixo. Sem pressa. Sem virar. Sem tempero além do sal grosso. É a filosofia do churrasco gaúcho resumida num único corte. A carne faz o trabalho. O fogo faz o resto. Maminha. A maminha é o corte mais democrático do churrasco brasileiro. Barata, macia, saborosa e fácil de preparar. Fica na parte traseira do boi, na ponta da alcatra. Tem fibras curtas e gordura bem distribuída que criam uma textura uniforme durante o cozimento. É o corte mais indicado para quem está aprendendo a fazer churrasco. Perdoa erros de temperatura. Perdoa erros de tempo. E ainda fica gostosa. A maminha assada inteira no forno com alho e azeite é uma das preparações mais simples e mais bem recebidas da culinária doméstica brasileira. Entra crua no forno por 40 minutos e sai pronta. Sem técnica elaborada. Sem equipamento especial. Sem termômetro. É o corte que prova que nem sempre mais caro significa melhor. A maminha custa metade da picanha. E em muitos churrascos é o que vai embora primeiro. Fechamento. Qual é o corte certo? Não existe corte certo. Existe corte certo para cada técnica e cada momento. A picanha para o churrasco do domingo. A fraldinha para o churrasco de quem entende. A costela para quem tem paciência e tempo. O filé mignon para quem quer maciez acima de sabor. O acém para quem quer sabor acima de maciez. A maminha para quem está começando. O vagil para quem quer entender o limite do que a carne pode ser. O Brasil tem a maior variedade de cortes com nome próprio do mundo. Mais de 40 denominações diferentes para partes do mesmo animal. Nenhum outro país nomeia e valoriza os cortes com tanta especificidade. É uma cultura de carne que levou décadas para se desenvolver. E ainda está crescendo. O próximo corte que vai virar febre no Brasil já está no açougue. Barato. Ignorado. Esperando alguém perceber o que tem dentro. Igual a picanha nos anos 1960. É sempre assim.